Olá pessoal, graças e paz, espero que você esteja bem. Estamos começando aqui a nossa transmissão, nossa terceira aula sobre a história dos batistas. Seja bem-vindo ao canal aqui do Pastor Eliseu Rocha. Nosso desejo é que seja um tempo de crescimento, um tempo de entendimento e conhecimento da palavra de Deus. A você que nos assiste, que você está nos ouvindo, diz aí como é que está a transmissão, o som, a imagem, se está chegando legal. E nós vamos começar aqui a nossa aula falando sobre um pouco sobre a história dos batistas. E não esquece aí de colocar, né, o seu joinha, tacar aí o dedo na inscrição para aumentar assim a nossa transmissão e que seja um tempo de crescimento para todos nós, ok? Se você quiser compartilhar, manda lá para os teus grupos da igreja, grupos da sua comunidade, da sua escola, do seminário, e vamos juntos aqui nesse tempo de aprendizado. Temos ainda aí um minutinho, vamos aguardar aí o pessoal chegar devagar e vamos tentar levar essa transmissão aí a um bom tempo, um tempo de conhecer um pouco sobre a nossa história. Uma pessoa me perguntou, pastor, por que o senhor está fazendo esses estudos e qual é o objetivo? O objetivo é simples, nós precisamos conhecer a nossa raiz, precisamos saber, né, qual é o nosso propósito e para onde nós estamos indo. Muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas só com a estética, a música, a imagem, o som, a fumaça, a iluminação, mas na verdade nós temos que conhecer o que nós cremos. A igreja, as pessoas que se preocupam em conhecer uma igreja, ela precisa se preocupar exatamente qual é a proposta dessa igreja. Então, o que ela crê, o que ela ensina, o que ela prega. E aí sim, sentir o desejo de participar. E nós vamos falar um pouco sobre a história dos batistas quando chegam exatamente no Brasil. Sabemos nas aulas anteriores, se você ainda não viu, você pode acessar o canal e ter acesso a essas informações. Os batistas vieram, a primeira igreja fundada foi exatamente na Holanda. Na Inglaterra houve uma perseguição e eles fogem, então, Smith junto com seu amigo, vão para a Holanda, onde não havia uma perseguição religiosa, e lá vão fundar a primeira igreja batista no solo holandês. Eles estão saindo da igreja anglicana, eles não concordam porque o rei rompe com Roma, porque eles tinham uma amante, ele queria casar com essa amante, mas como o Papa não deu a ele, o rei Henrique, a carta de divórcio, ele então monta a sua própria igreja, a igreja anglicana, né, é uma igreja inglesa fundada pelo rei Henrique, o qual, não discordando do Papa, ele então se torna o próprio líder religioso. E há uma perseguição muito grande, porque aqueles que não são anglicanos, né, são perseguidos, são presos, e dentro da igreja anglicana havia pessoas sinceras, pessoas exatamente que amavam a palavra de Deus. E eles então não concordam com o rei, e há um movimento chamado separatistas, porque exatamente eles queriam se separar da igreja anglicana. E dentro dessa visão dos separatistas, né, nós tínhamos os separatistas e os não separatistas. Os separatistas queriam fundar uma outra igreja, os não separatistas queriam apenas que a igreja fosse purificada, né, e o rei não tivesse mais influência sobre a igreja anglicana. E esse movimento puritano de se purificar, né, de estar fora, Estado e igreja, fez com que alguns fugissem para outros países para evitar assim o confronto. E aí nós temos a igreja surgindo na Holanda, a primeira igreja batista é fundada na Holanda, e depois que há um momento mais anemo, né, mais tranquilo, então o seu amigo ele volta para do Smith, porque o Smith morre, ele volta para a Inglaterra e funda então a primeira igreja batista no solo inglês, mas a primeira que surge no mundo, surge na Holanda. E daí há um movimento, né, que ele sai da Europa, vai para os Estados Unidos, colonizar os Estados Unidos e levam a fé batista. E lá é fundada a primeira igreja batista americana, e aí há um movimento de uma explosão muito grande, a junta de missões mundiais, batistas nos Estados Unidos, e isso vai levar com que uma explosão da obra missionária e batista no mundo. Então nós temos que entender que agora existe um movimento para o conhecimento sobre os batistas no Brasil. E é exatamente isso que eu quero conversar com você. Conforme essa explosão acontece nos Estados Unidos, do espalhar dos batistas pelo mundo, há missionários que vêm para o Brasil.
né? Então nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. Eu vou logo no item 2, que eu já resumi bastante. Então nós temos aí, para mencionar a chegada dos batistas no Brasil, fez-se necessário voltar ao que foi dito. Tudo tem a ver com um jovem pastor inglês chamado William Carey, que em 1791 decidiu iniciar, com o apoio de vários pastores, um movimento para enviar missionários à Índia. Desse modo, nasce a Sociedade de Missões Estrangeiras. Foi o que eu falei. Isso é um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos. Responsável pela expansão da obra batista na Ásia e na África, alcançando outros continentes, chegando inclusive ao Brasil. Em 1812, um jovem casal missionário, Adonir e Ana Jutz, foram enviados pela Igreja Congregacional como missionários para evangelizar a Índia. Durante a viagem, estudaram a Escritura e, quando encontraram o Novo Testamento, a doutrina do batismo. Ao encontrarem com os missionários batistas William Carey e o seu grupo de pastores, acabaram se convencendo de que a doutrina batista acerca do batismo era biblicamente mais correta e aceitaram ser batizados pelos pastores Willie Ward e o companheiro Carey. Então, vamos pensar aqui uma coisa, né? Aqui são missionários congregacionais que estão indo em direção à Índia. E, por um acaso, dentro do navio, encontram, né, Adonira e sua turma, que também são pastores batistas, só que vão ensinar eles sobre o batismo. Os batistas não aceitavam o batismo de criança, nem o batismo por aspersão, mas sim por imersão. E aí eles concordam com essa doutrina, entendem ser bíblico e deixam de ser congregacionais para serem exatamente pastores batistas e missionários batistas. E eles vão ter uma influência muito grande, principalmente aqui no Brasil. Então, o trabalho batista no Brasil se deve a Thomas Jefferson Bowie, o qual era missionário americano na Nigéria. Olha só, ele era da Nigéria e África, e que foi transferido para o Brasil em 1860 para trabalhar com os escravos que falavam a língua urubá. Então, vamos pensar aqui. Esses missionários estão pelo mundo, né? O Brasil, índios, portugueses, africanos, e agora esses missionários que estão indo para a África, eles também são direcionados a vir para o Brasil. Por quê? Porque havia uma quantidade muito grande de escravos. O seu primeiro objetivo não era atingir os brasileiros, os portugueses, nem tampouco os índios. Eles queriam atingir os escravos, porque missionários que estavam indo para a Nigéria e para a África sabiam falar muito bem o urubá, e era uma quantidade muito grande, milhares de escravos foram transferidos para o Brasil. Então, o alvo missionário era que esses esses escravos fossem exatamente evangelizados. E aí ele chega no Brasil, tenta implantar aqui um processo de evangelização com os escravos, mas devido à proibição, porque os portugueses estavam aqui, a Igreja Católica tinha uma força muito grande, eles não tinham uma mensagem católica, e ele então é proibido de exercer a sua função de tentar evangelizar assim os negros, os africanos, né? Então ele volta então, por não ser bem sucesso e também por motivo de saúde, né? Estava com a saúde muito debilitada, e eles então vai embora, o Thomas Jefferson, o primeiro a chegar, ele vai embora então e não permanece aqui no Brasil. Então nós temos aí, ao longo do tempo, o tempo vai passando, e em 1859 a 1865 chega ao Brasil um grupo de colonos vindo da América, ok? Então a gente tem que entender aqui um detalhe. O Brasil está sendo colonizado, vem portugueses, vem africanos, tem os índios aqui, tem outros povos chegando, e a colônia americana também vem para o Brasil com o objetivo de quê? De prosperar, de plantar café, cana, de açúcar e, de alguma forma, explorar a terra e ter lucro. Só que essas colônias, quando vêm para cá, elas já vêm compostas de famílias e grupos já com a sua fé formalizada, como é o caso dos batistas. Os batistas já estão na América do Norte, já estão nos Estados Unidos. E quando eles vêm para o Brasil com um desejo de implantar a terra, cuidar da terra, eles trazem a sua família e trazem também a sua fé. E dentro dessas colônias que eles montavam, onde tinha toda uma estrutura de água, de comércio, de moradia, eles instituem também uma capela de oração e de fé. Então nós vemos, por exemplo, aqui, essa é a primeira capela que surge, e os colonos que se estabeleceram em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, no interior de São Paulo, sendo grande parte deles, né, conhecedores da fé cristã e principalmente batista. Então é fundada a primeira igreja batista em solo brasileiro, é exatamente a igreja de Santa Bárbara do Oeste, que para muitos vão entender assim, que ali surge a primeira igreja batista no Brasil. Só que existe aqui uma guerra muito grande, que a gente precisa conversar um pouquinho. Primeiro,
eles são colonos americanos, estão no Brasil, fundam uma igreja dentro de uma colônia. E qual era o objetivo? Alguns historiadores vão dizer que essa igreja não era uma igreja para os brasileiros, era uma igreja para os ingleses, americanos que moravam no Brasil. Então a gente vai entender que a primeira igreja batista realmente que surgiu no Brasil foi exatamente essa colônia que Santa Bárbara do Oeste, a primeira igreja batista no Brasil. Mas não era uma igreja para brasileiros, era uma igreja para quem falava inglês, certo? Então pense comigo, eles fundam uma igreja, é a primeira do Brasil batista, mas não era para brasileiros, era exatamente para os colonos. E essa guerra ainda vai até hoje. A primeira igreja batista no norte do Brasil, e essa guerra, quem é realmente a primeira? A primeira para brasileiro provavelmente seja do norte, porque foi de língua portuguesa, a pregação era feita no português. Já a colônia de Santa Bárbara do Oeste era uma igreja que funcionava com a língua inglesa. Então era para colonos batistas ingleses no solo do Brasil. Ok? Então isso aí a gente precisa ficar claro. Mas a historiadora, a Beth Antunes, que eu vou apresentar a foto dela aqui no final, ela é muito respeitada e considerada. E ela diz que a primeira igreja batista do Brasil exatamente é a igreja de Santa Bárbara do Oeste e não a igreja batista da Bahia. Então, essa guerra fica entre os historiadores, a gente vai entendendo, vai ouvindo tudo isso, mas o importante é que a partir desse momento, dessa capela, dessa colônia em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, no interior de São Paulo, ali que os imigrantes chegaram para cuidar da terra, é fundada a primeira igreja batista no Brasil. Então temos agora um anseio de evangelizar, o povo batista é um povo muito voltado para a evangelização, surge, né, um jovem casal no Brasil, o William Bagby, né, que o pessoal chama ali, sua esposa, eles tornaram-se membros dessa primeira igreja em Santa Bárbara do Oeste. Então eles vêm dos Estados Unidos, ficam ali em Santa Bárbara do Oeste, participam daquela capela, daquela igreja e começam a aprender o português. Foi o instrutor do casal, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Daqui a pouco eu vou falar desse padre aí. Esse padre, Antônio Teixeira, está ensinando os missionários, Bagby e sua esposa, que estão no Brasil, mas eles têm intenção de alcançar os brasileiros. Então ele quer aprender o português. Então vai o padre Antônio Teixeira de Albuquerque, né, que era um sacerdote de Alagoas, e ele vai então ensinar o português a esse casal. E o interessante é que quando ele vai ler as escrituras, o que acontece? Ele se converte. Ele é um padre e ele se converte, lendo as escrituras. E agora, em contato com os missionários a qual ele está ensinando o português, ele vai ser discipulado. E ele exatamente se converte, esse padre, ele é batizado e ele se torna o primeiro pastor batista no Brasil. Interessante isso, né? Muito interessante. Um padre que já tinha todo um conhecimento teológico, ele se converte, é batizado, se torna um pastor batista e é o primeiro pastor batista brasileiro, né, língua portuguesa, a evangelizar o nosso país. Então Deus prepara tudo. A gente vai ver que Deus não pegou qualquer um, né? Pegou já alguém que já tinha conhecimento da palavra, já tinha acesso às igrejas, já conhecia as igrejas, já tinha um português já no sangue, e ele agora vai implantar e fundar outras igrejas. Então tá aí. Ele se converte, né? Ele era uma autoridade exatamente lá na paróquia em Alagoas, e ele peregrina pelo Brasil até conhecer os crentes, né, de Santa Bárbara do Oeste. Aí ele vai lá para Santa Bárbara do Oeste e conhece, né, os primeiros brasileiros, é o primeiro a ser batizado e consagrado pastor batista. Então, a partir desse momento, começa a surgir dentro da nossa terra pessoas que vão evangelizar os brasileiros, né, exatamente aqueles que precisam aí conhecer, né, a palavra de Deus e precisam conhecer os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Então, veja só, Brasil, já temos a igreja na colônia de Santa Bárbara do Oeste, pelos ingleses, pelos americanos que vieram, e agora pessoas influentes na sociedade começam a se converter. O padre Antônio Teixeira se torna o primeiro pastor batista no Brasil, exatamente um padre, e ele vai peregrinar pelo Brasil, ele já tem acesso à cultura, tem acesso à cidade, tem acesso às pessoas, ele vai levar então a palavra de Deus para essas pessoas, né? Então, esse trabalho começa a se expandir por vários lados. Isso aí é a Igreja Batista do Rio de Janeiro, né? Quem já teve oportunidade lá no Rio, né? Lá perto lá
esqueci agora o nome ali, é bem próximo ali à Central ali, esqueci agora o nome. Essa é a igreja, a primeira igreja batista fundada no Rio de Janeiro. Com o trabalho já solidificado na Bahia, Bagby deixou Zacarias à frente da igreja e veio para o Rio de Janeiro, objetivando abrir uma nova igreja. Então veja, esse Bagby, que era americano, que aprende português com o padre, né, Antônio, ele começa agora, ele vai para a Bahia, funda a igreja em Bahia, coloca outro lá na frente e vem para o Rio de Janeiro para fundar uma outra igreja, junto com a sua esposa. E quando ele chega aqui, ele encontra, né, a senhora Mary, que ela era uma americana que estava no Brasil e era da igreja do Spurgeon, né, pregador Spurgeon, quem conhece aí, sabe, Charles Spurgeon. E ela estava no Brasil, né, então vindo também da Inglaterra. E o que acontece? No dia 24 de agosto de 1884, organiza-se em sua casa a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Então, esse monumento bonito aí é um templo gigantesco, bonito demais, mas surgiu dentro da casa de uma pessoa, pequeno grupo, né, estudando a palavra lá e tal, e o povo cresceu, o povo avançou e eles construíram essa catedral. Quem tiver a oportunidade de conhecer, pode ir lá. É a primeira igreja batista fundada no Rio de Janeiro. E temos também a primeira igreja batista fundada em Niterói, lá do outro lado da ponte. Também muito bom de você conhecer a história do nosso povo, né? O povo batista que vem da América, chega aqui e tem essa pegada evangelizadora e ela avança pelo Brasil afora. E aí nós temos, né, o Antônio, lembra do padre que se converteu? O Antônio Teixeira de Albuquerque, ele retornou para Maceió. Agora ele sai, né, lá de Santa Bárbara do Oeste, depois de viajar em alguns lugares, ele volta para Maceió, onde ele era ele fazia parte da paróquia, e onde ele era vigário, né? E junto com seus amigos, né, irmãos também, em 17 de maio de 1885, ele vai fundar a primeira igreja batista em Maceió. Então, veja só, onde eles vão passando, eles vão fundando igreja. Vai passando, vai fundando igreja. Aí é essa imagem de hoje. Claro que ela começou pequenininha, né, mas com o tempo ela vai sendo construída. E agora Maceió já tem a sua igreja, fundada exatamente pelo padre pastor, né, que se torna pastor depois. O tempo vai passando, a evangelização vai avançando. Então, nós temos aí nos próximos 25 anos, começam a surgir várias igrejas em todos os lugares do Brasil. A denominação cresce, atualmente nós somos uma das maiores denominações do mundo, e ela vai crescendo em todas as áreas, todas as cidades, todas as grandes cidades, com a primeira igreja batista de São Paulo, a primeira grande igreja batista do Paraná, a primeira igreja batista do Amazonas, do Acre, e vai embora, Manaus, e vai surgindo igreja, vai se multiplicando, vai avançando. E nós temos uma característica muito interessante, só para os irmãos poderem entender e ficar claro. Por exemplo, nós temos esse costume de colocar o nome da igreja, né? É a primeira, é a segunda, é a terceira, e nós colocamos exatamente o nome na cidade. Isso é uma característica nossa, né? Nós não usamos outros nomes, geralmente nós colocamos primeira igreja batista em Gramacho, segunda igreja batista em Gramacho, primeira igreja batista em Duque de Caxias, segunda igreja batista em Sarapuí. Então aí vai. Então leva o nome da cidade ou leva o nome do bairro. Isso é uma tradição, né? Nós carregamos isso, nós colocamos dessa forma. Então você vai numerando as igrejas que vão sendo fundadas. Então nós temos aí na nossa evangelização o crescimento de forma significativa, e as coisas vão avançando. Eu estou tentando resumir aqui, irmãos, mas depois eu vou apresentar a vocês um livro bacana para que vocês possam ter, né? Temos vários homens importantes que vão construir os hinários, o hino do cantor cristão que nós cantamos, músicas que foram escritas, traduzidas para a nossa visão batista. Nós temos as instituições, as organizações, como Embaixadores do Rei, Mensageira do Rei, que vêm de uma cultura para nós, são implantados. A denominação batista, ela tem um jornal, o Jornal Batista é uma tradição, né? Mais de 100 anos. Então, quando começa, há jornalistas, as pessoas que se convertem, então elas vão trabalhar naquilo que elas dominam. E aí vai surgir publicação de livro, fundação de seminário, Seminário do Sul, Seminário do Norte, agora com a visão de quê? De formar líderes no Brasil, não mais trazer americanos para cá, mas formar brasileiros. Então começa também a se multiplicar, não só o jornal, não só as editoras, a editora Juerp, ela não existe mais, mas as literaturas eram tremendas, de produção brasileira, como também de tradução que vinham de fora. E aí começa a surgir
as organizações, embaixador do rei, mensageiro do rei. Depois, com o tempo, eu posso contar a história aqui de como surgiram algumas organizações no nosso país, né? Então, dentro dessa fala que nós temos aí grandes homens que foram três jovens que foram importantíssimos na nossa estrutura denominacional, né? Foi Thomas Costas, Teodoro Teixeira e Francisco Fuzêncio Sori. Enquanto Thomas ajudou as igrejas na expansão da obra missionária, né, no estrangeiro, Teixeira é um excelente escritor e por mais de 40 anos serviu como auxiliar, redator e depois chefe do Jornal Batista. Então veja, esse homem aí foi fundamental, porque hoje nós temos internet, né? Hoje nós temos aí internet, temos televisão, temos celular. Naquele tempo era uma coisa muito mais difícil. Então a comunicação era feita como? Com cartas, com escrita, com documento. Então o crescimento dos batistas se deu também a esse homem aí que se dedicou por 40 anos da sua vida a publicar, escrever folhetos, livros que eram enviados pelo correio, eram distribuídos na cidade, era uma forma de evangelização. Então, nossa história hoje não vem do nada, vem de uma construção de homens e de mulheres que deram a sua vida para o crescimento dos batistas no Brasil, né? Então, isso aí não é uma coisa assim simples. Então, nós temos aí o Thomas, que entra na área missionária, vai trabalhar essas questões missionárias dentro do Brasil. Temos exatamente aí Teixeira, né? Teodoro Teixeira, ele era um escritor excelente, vai trabalhar 40 anos dentro do Jornal Batista, e eles não eram apenas pregadores, mas foram diáconos e professores. Então, veja, eles não eram só pastores, eles eram gente importante, diácono, era professor de escola dominical, eles construíram, né, essas questões doutrinárias para o povo batista, o povo apaixonado pela palavra. Então, veja que toda essa estrutura que nós temos hoje, né, convenção, denominação, milhares de igrejas pelo Brasil, começou de uma igreja lá em Santa Bárbara do Oeste, de uma colônia americana, que aí os colonos que vieram dos Estados Unidos para cá começam então a ensinar o nosso povo, e o nosso povo começa a crescer de forma abençoadora. Eu tenho aqui um slide para botar para vocês, deixa eu passar aqui, e aí nós temos aí o Francisco Fuzêncio Sori, né, que desde cedo ele revelou sua aptidão pela pregação. Esse aí não vai trabalhar a escrita, não vai trabalhar a escola dominical, ele vai trabalhar exatamente a pregação. Mas como ele não tínhamos teólogos aqui capacitados ainda, seminários, ele então é enviado para os Estados Unidos para estudar lá. E quando ele estuda lá, ele passa 8 anos nos Estados Unidos, aprende uma das melhores teologias que tem, e depois ele volta para o Brasil para assumir a Igreja Batista do Rio de Janeiro. E ali ele vai, então, influenciar com o seu estudo de fora, trazendo para o Brasil, vai ajudar a fundar seminários, livros, editoras, ele vai capacitar o povo a avançar ainda mais. Então, pessoal, para não ficar muito longo o nosso diálogo aqui, eu já tenho aqui 23 minutos, só para dizer a vocês, a história dos batistas no Brasil é algo maravilhoso. Não é porque nós somos, né, batistas, não, mas conhecer a história dos batistas é algo maravilhoso. Não é uma denominação que surgiu de uma portinha. Fizeram uma portinha ali, alguém abriu, foi meia dúzia para lá e construíram uma igreja. Não. Nós temos uma história, temos uma raiz. Lembrando, lá na primeira aula, você deve assistir a primeira aula, eles saem da Holanda, vão para a Inglaterra, são perseguidos, procuram migrar para os Estados Unidos, lá continuam a sua fé, o seu crescimento, e daí se espalham pelo mundo, chegam ao Brasil, de uma colônia americana, que depois vai para o Nordeste da Bahia, a primeira igreja da Bahia, e depois vem para Maceió, Rio de Janeiro, e se espalha pelo mundo. Nós temos uma raiz, temos uma história, valorizamos isso, nós não podemos esquecer de onde nós viemos, e por isso nós temos que valorizar cada vez mais a nossa doutrina e a nossa fé. Então, tem um livro aqui que eu quero deixar para vocês, essa mulher aqui, ó, a Beth Antunes de Oliveira. Esse livro, Centelha em Restolho Seco, é um dos livros que trata a história dos batistas no Brasil de forma detalhada. Ela vai falar de igrejas que surgiram, ela vai tirar foto os documentos, as atas de fundação. Ela fez uma pesquisa profunda, é um livro, mais de 500 páginas, documentado, desde o primeiro batista no Brasil, os documentos que
que percorreram a Inglaterra, a Holanda, as comunicações que os missionários americanos estavam aqui mandando notícia para os Estados Unidos e dizendo para eles, olha, é preciso investir no Brasil, é preciso acreditar no Brasil. Então esse livro é uma raridade, não tem mais livro publicado. Se você vai comprar um livro desse físico, você só vai encontrar em sebo. E olha que você vai pagar uma grana boa por ele porque é algo precioso. Agora, tem ele no digital. Se você for lá no Amazon, você pode comprar esse livro e colocar ele em forma digital. Você vai conhecer exatamente a história dos batistas pelo digital. Então, pessoal, fica aqui nossos estudos. Chegamos aqui pela caminhada dos americanos e a colônia americana. Um padre se transforma o primeiro pastor batista no Brasil. E aí vai surgir depois outras organizações que nós vamos conversar com o tempo. Espero que tenha ajudado os irmãos. Gostaria que você comentasse aí o que você está achando desse estudo. Vale a pena continuar? Está gostando do que nós estamos falando? E eu quero aqui continuar, né? Se você está se sentindo bem, está gostando, eu quero continuar. Mas me diga, então, eu creio que nós vamos falar na próxima segunda-feira sobre a Junta de Missões Nacionais. Como ela surgiu, por que surgiu, o que ela faz e o que nós temos hoje. Inclusive, nós estamos participando agora da Junta de Missões Nacionais, falando sobre as questões do Brasil. Então, fica aqui o meu abraço. Deus te abençoe, não deixe aí de colocar o seu joinha aí, depositar aí sua inscrição, se você ainda não fez, faça isso, vai ajudar muito aqui o nosso canal. Mas escreva aí, o que você está achando, está legal, não está, continuo, não continuo, continuo fazendo. Vamos falar um pouco sobre as juntas de missões mundiais e depois nós podemos falar sobre as outras organizações. É claro que quem não conseguiu passar aqui vai passar depois, né? Tem gente que perde o horário, não tem problema. O importante é que esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar disponível e você vai ter acesso a ele. Beleza, pessoal? Tô vendo aí Tânia, Daniel Gregório, Gilca, Lívia, o Anderson, tô vendo Nilcilene, tá aí. Deus abençoe vocês, obrigado pela sua participação. Quem passar depois, não deixa também de comentar. Eu espero que todos estejam abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Valeu, pessoal, um abraço, fique com Deus, essa foi a nossa terceira aula e que Deus nos ajude nessa caminhada cristã. Abraço, pessoal, valeu!